Começando a nossa aulinha de hoje aqui. Estatística, vamos ver estatística hoje. Que bacana, ótimo, 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 ótimo. A gente vai ver hoje distribuição de frequência com intervalo de classe. Professor Renato Padilha. Distribuição de frequência com intervalo de classe, ok? A gente vai ver algumas notações, mais importante é essa primeira. Essa primeira você tem dois números aqui no intervalo, você tem dois números. Essa aqui significa dizer que inclui a esquerda, inclui esse número à esquerda e exclui o número à direita, tá? Essas outras a gente vai ver muito pouco. Exclui a esquerda e inclui a direita. Essa barrazinha significa dizer que você inclui o número. Aqui exclui os dois, aqui inclui os dois. Muito bom, ótimo, ótimo, ótimo. Ok. Distribuição de frequência com intervalo de classe. Dado o conjunto formado por 30 números, eu já coloquei em hall, tá? Você sabe como é que faz colocar em hall, faz uma tabulação. Já coloquei os 30 números em hall. 3, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 15. Com intervalo de classe se usa mais quando tem uma amostra bem maior, né, bem grande de números, de dados. Calcule qual o maior valor. O maior valor aqui seria esse último aqui, ó, 15. Qual o menor valor? O menor valor seria o primeiro, 3. A amplitude total. A amplitude é o comprimento do intervalo. De 3 para 15, nós temos um aumento de 12, tá? Então, a amplitude total significa o maior valor menos o menor valor. 15 menos 3 dá 12. Essa é a amplitude total. Organize em 4 classes. Essas classes são as linhas da tabela. Organize em 4 linhas, em 4 classes, considerando 3 como amplitude classe. Agora é o comprimento das classes, tá? De 3 em 3. Aqui é de 3 em 3, tá? Pega comprimento das classes de 3 em 3. É só pegar o 12, ó. O 12 e dividir por 4 classes. Aí você sabe o comprimento. 12 dividido por 4 dá 3, então o comprimento seria de 3 em 3. Faça a tabela da distribuição de frequência com intervalo de classe. Vamos lá. Você já tem amplitude, né? Já tem as classes. Daqui eu coloquei o hall novamente, ó. Tá aqui o hall, os números, o menor valor 3 e o maior valor 15. Aqui os números, os dados já estão em hall. E agora eu vou colocar as classes. A tabela de distribuição de frequência é essa daqui. Ele pediu em 4 classes, ó, pediu em 4, 1, 2, 3, são 4 linhas. E ele pediu também com intervalo de 3 em 3. Então você começa, esse aqui é o 3, que é o primeiro, tá? 3, inclui o 3, aí mais 3 dá 6. Agora não inclui o 6, ó, não inclui o 6, ele vai incluir embaixo, ó. Aí você coloca o 6 aqui embaixo. Mais 3, 9, não inclui o 9, tá? Aí ele inclui o 9 aqui embaixo, você bota embaixo o 9. 9 mais 3, intervalo de classe de 3 em 3. 9 mais 3, 12. Não incluiu o 12, vai incluir aqui. 12 mais 3 dá 15, tá? Agora, nesse último aqui, se tiver o 15, só se tiver o 15, aí você coloca mais uma barrazinha dessa daqui, tá? 15. Então, significa dizer, nesse caso aqui, incluiu o 12 e o 15, só no último caso. Só na última linha, na última classe. Essas linhas nós chamamos de classe I, tá? São as classes I. Muito bem. Vejamos agora as frequências, os números que estão entre 3 e 6. Quais são os números inteiros entre 3 e 6? Tem o 3, o 4 e o 5, 6 não entra. Então eu pego aqui o 3, o 4 e o 5. O 3, o 4 e o 5 pego, o 6 não entra, então eu pego só até aqui, ó. Aí eu conto quantos números tem. 1, 2, 3. Então paro bem aqui, 3. Aí eu coloco 3 números. Nesse intervalo eu tenho 3 números. Agora, pode incluir o 6. O 6 até o 9. Não inclui o 9. O 6 até o 9. O 7 entra. O 7 entra. O 8. Agora o 9 não entra. Então até aqui.
Então eu tenho que contar desse 6 até esse 8 aqui, ó. Aqui eu tenho 2, 4, 6, 8 e um 9. Parei bem aqui. Tá bom? Então 9 números. Pronto, 9 números. Agora eu vou contar do 9, incluindo o 9 até o número 12, não incluindo o 12. Não pode incluir esse 12 aqui, nem esse aqui, ó. Até aqui, ó. Desse 9 até o 11. Pode ser o 9, 10, 11. Aqui seria o número 9, 10, 11. Não inclui o 12. Então aqui seria 2, 4, 6 números, só até aqui. Ok? E agora na última classe, na quarta classe, aí eu tenho do 12 até o 15. Do 12 até o 15, então eu pego daqui para cá. Então aqui, nessa linha aqui eu tenho 10 números. 2, 4, 6, 8, 10. Com mais 2, 12 números. Somando aqui eu tenho 30. Ó, 6 e 3 dá 12, 18, 18 e 12, 30. Tá? Aqui são as frequências absolutas simples e a acumulada. Aqui são as absolutas simples. Aqui são as relativas, simples e acumulada. Então vejamos o acumulado. Você deposita 3 unidades para cá, coloca esse 3 aqui, repete, e aqui você vai somando e colocando na linha imediatamente posterior. Então vai ficar 3 mais 9 dá 12, ou então você faz o método zigue-zague, né? Coloca esse, depois mais 9 dá 12, 12 mais 6 dá 18, 18 mais 12 dá 30, pode ser assim também, tá? Ou então aqui você vai depositando, ó. Esses 3 aqui, essas 3 classes, 18. Essas 4 classes, 30 números. Se você somar, aqui é o acumulado. Vejamos agora a frequência relativa simples. É só pegar o menor e dividir pelo maior e multiplicar por 100%. A gente já viu isso aí, tá? Você pega 3, divide por 30 e multiplica por 100%, dá 10%. Legal? Aqui você pega o 9, divide por 30 e multiplica por 100%, dá 30%. Faz o cálculo. Aqui pega o 6, divide por 30, tá? E multiplica por 100%, dá 20%. E 12 dividido por 30 e multiplica por 100%, dá 40%. O somatório disso aqui tem que dar 100%. 10 mais 30 dá 40, 40 com mais 20 dá 60, com mais 40 dá 100. E aqui o acumulado, a frequência relativa acumulada, acumula 10, 10 mais 30, 40, 10 mais 30 mais 40, 60, 10 mais 30 mais 40 mais 60, 10 mais 30 mais 20 mais 40 dá 100. Ou então você faz pelo zigue-zague, bota esse aqui, 10, com 30, 40, mais 20, 30, 60, com mais 40, 100. Esses dois números têm que ser iguais, ó, 30, 30, ó. O total tem que cair aqui no acumulado, no último. Esses dois também têm que ser iguais, do mesmo jeito do outro. Tá? 100, 100%. Professor, o que é esse x barrado aqui? Esse x barrado é o ponto médio. Esse ponto médio, esse rapaz aqui nós chamamos de limite inferior e esse rapaz aqui nós chamamos de limite superior da primeira classe. Da segunda classe, quem é o limite inferior? 2, 6. Quem é o limite superior? 9. Da terceira classe, quem é o limite inferior? 9. Quem é o limite superior? 12. Na quarta classe e última classe, o limite inferior é 12 e o limite superior é 15. O ponto médio, isso aqui é o ponto médio que serve para mim calcular as médias lá na frente, tá? Como é que eu calculo o ponto médio? Eu tiro uma média aritmética no intervalo de classe. 3 e 6 dá 9, dividido por 2 dá 4,5. Somando 6 e 9 dá 15, dividido por 2 dá 7,5. Somando 9 e 12 dá quanto? 9 mais 12 dá 21, né? Dividido por 2 dá 10,5. E somando aqui dá 26 dividido por 2 dá 13,5. Uma outra maneira bem fácil, que eu uso muito, é você encontrar o primeiro, soma e divide por 2, 3 mais 6 dá 9, por 2 dá 4,5, e fica somando, como esse intervalo é de 3 em 3, aí você vai somar aqui de 3 em 3. 4 mais 3 dá 7,5, mais 3 dá 10,5, mais 3 dá 13,5. Fica mais prático, tá? Bacana? Pronto, então essa aí é a tabela do intervalo de classe. Eu tenho 4 classes e o intervalo de classe de 3 em 3. Legal? Esse aqui é o maior valor,
e esse aqui é o menor valor, o 3 e o 5, ó, o 5 é o maior valor. Se você fizer a diferença, você tem a amplitude total. A amplitude da classe é só pegar o maior valor na classe e subtrair do menor valor, tá? O limite superior menos o limite inferior. 6 menos 3 dá 3, 9 menos 6 dá 3, 12 menos 9 dá 3, 15 menos 12 também dá 3. Tem que ser igual em todos, ok? Bacana, tá? Show, beleza? Vamos fazer essas perguntinhas aí. Quanto é a amplitude total? Vai ser 15 menos 3 que dá 12. A gente já viu, pega o maior valor menos o menor valor dá 12. Quem é o limite superior da segunda classe? Quem é o limite superior? Quem é o limite superior da segunda classe? Na segunda classe, o limite superior é o 9. Aí você responde, limite superior é 9. Quem é o limite inferior da quarta classe? Limite inferior da quarta. Limite inferior da quarta, está aqui o limite inferior e o superior. Ele quer esse aqui, 12. Então, aí você responde, limite inferior da quarta classe é 12. Quem é o ponto médio da terceira classe? Você vai na terceira classe, ponto médio lá no final, 10,5, esse é o ponto médio. Vou precisar lá para as médias. Pronto. Quem é a amplitude do intervalo de classe? Quem é a amplitude do intervalo de classe? Da segunda classe. Ó. Aqui tem amplitude total e tem amplitude de classe. É só fazer a diferença da segunda classe. Ó. Eu pego 12 menos 9. Tá? Da segunda, né? Da segunda classe é 9 menos 6. Da mesma coisa para todos, dá 3. Quem é a frequência da terceira classe? Tá? São duas frequências, a frequência absoluta e a relativa. Quando ele não falar, é sempre a primeira, absoluta. Quem é a frequência da terceira classe? Terceira classe, desculpa aí. Terceira classe, quem é a frequência? Aqui é a frequência. São duas frequências absolutas. Quando se for a acumulada, ele tem que dizer que é acumulada. Como ele não diz, então é relativa a 6. Número 6 é a frequência da terceira classe. Quem é a frequência relativa da segunda classe? A relativa são duas. Se for a relativa acumulada, ele tem que falar que é acumulada. Como ele não falou, é a simples. Frequência relativa simples. Aquela que tem FR. Da segunda. Aí você vai lá. Frequência relativa da segunda, tá aqui, ó, 30. Legal? Bacana? 30%. Bote porcentagem que é relativa. É em forma de percentual. Quem é a frequência acumulada da terceira classe? Observe que ele não disse que era relativa, então é absoluta. Ele quer a frequência absoluta acumulada da terceira classe. Aí você vai na terceira classe, acumulada é 18, aí você coloca lá 18. Legal? Bacana? Show, né? Atividade para os meus alunos da Faculdade Lourenço Filho. São duas questões. Dado um conjunto por 25 notas de estatística, está aqui. As notas 0, 6, 10, 8, 5, 8, tá aqui. São 25 notas, tá? Aí você tem que colocar em rol. Ó, primeiro ele pede para você botar em rol. Qual o menor valor? Aí você vê quem é o menor valor, no caso aqui vai ser 0, né? E qual o maior valor? O maior valor vai ser o 10 aqui, porque ele pede a amplitude total. A amplitude total é o maior valor menos o menor valor. Ele quer que organize em 5 classes, faz 5 linhas, considerando 2 como intervalo de classe. Lá no intervalo de classe, você vai aumentar de 2 em 2. Começa com 0, aí bota 0, barra, aí mais 2, 2, aí depois 2 para cá. Aí barra, aí mais 2, 4. Você sabe como é que faz. Faça a tabela de distribuição de frequência, com todas as frequências e o ponto médio. Tá? Frequência no intervalo de classe. Pronto, só isso. Na segunda questão, dado um conjunto formado por 30 alturas, está aqui as alturas, mesma coisa. Fazer o rol, qual o menor valor, qual é o maior valor para calcular a amplitude. Organize em 5 classes. Se você pegar a amplitude e dividir por 5, vai dar 5 aqui, esse númerozinho aqui, tá? Que é exatamente o tamanho da classe. Considerando 5 como amplitude de classe, faça a tabela de distribuição de frequência com intervalo de classe. Na próxima aula a gente vai ver como é que se calcula uma formulazinha para calcular essa amplitude de classe. Tá bom? Gente, muito obrigado. Obrigado por assistir a aula, deixe seu comentário. Tá? Inscreva-se no meu canal, tem várias aulas, vou botar muitas aulas lá. Tá?
Muito obrigado e aquele abraço. E os alunos da Faculdade Lourenço Filho, aqui em Fortaleza, manda para esse e-mail os trabalhos. renato.padilha@flf.edu.br. Um abraço para vocês e fica com Deus. Tudo de bom.